Há uma passagem em Lucas 22:31, onde Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Você observou que Jesus não impediu Satanás de peneirar Pedro? Ele simplesmente orou para que a fé de Pedro resistisse àquela prova e ele saísse dela mais forte do que quando entrou. E isso realmente aconteceu. Pedro vacilou, negou Jesus, cortou a orelha do soldado, tentou dissuadir Jesus de morrer na cruz. Ele basicamente pisou na bola. Mas Pedro havia tido uma revelação: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, a verdade havia sido revelada ao espírito de Pedro. E quando temos a revelação da verdade, pode levar tempo, mas finalmente a obra que Deus começou em nós irá se completar. Pedro ainda teria de ser apurado, depurado, alinhado, aperfeiçoado, mas finalmente ele chegou lá. Foi por isso que Jesus disse a ele: Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Talvez você pergunte: como assim, quando te converteres? Afinal, Pedro já andava com Jesus havia 3 anos e não era convertido. Isso é possível? Sim. É tão possível que vemos que Judas também andou com Jesus durante esse mesmo período e nunca se converteu. Assustador, não? Isso nos leva a entender que podemos supostamente andar com Jesus, entre aspas, ou seja, estar na igreja, não faltar a um só culto, subir o monte, jejuar, ouvir pregações diariamente e falar até mesmo o jargão dos crentes, dar esmolas aos pobres, sem nunca termos uma real experiência de conversão, pois conversão significa mudança de rota, abandonar os caminhos da velha criatura para tomar uma direção completamente nova e radical, com Cristo e em Cristo. Pedro teve de passar pela peneira e Deus não aliviou para ele. Ele teve o seu momento de decisão e tomou a decisão certa. Ele se arrependeu, fez o caminho de volta e seguiu em frente para ser um dos maiores líderes da igreja primitiva. Judas teve a mesma chance, mas seu coração perverso escolheu o caminho do remorso, do afastamento total de Deus e das trevas eternas. 2 homens, 2 escolhas. A mesma chance foi dada a ambos e cada um escolheu segundo o seu próprio coração. Não se rebele contra a peneira de Deus. E lembre-se, Satanás teve de pedir a Jesus para peneirar Pedro. Ele nada pode fazer sem a permissão do seu Senhor. Pedro saiu disso mais forte e mais firme. E você também vai sair.